Segunda-feira, 16 de junho de 2025. Semana começando e você confere no seu Rede Alto Tietê News. Ataques do Irã em Israel deixam mais de 8 mortos. Homem é preso por manter mulher em cárcere privado. E os resultados do Mundial de Clubes. Está começando o seu jornal. Oito pessoas morreram e 100 ficaram feridas neste domingo, dia 15, depois que 4 mísseis balísticos lançados pelo Irã atingiram diferentes regiões do centro de Israel. Segundo o Serviço de Emergência Israelense, imagem da Viadom, os impactos ocorreram principalmente em áreas residenciais, provocando incêndios e danos em pelo menos 2 prédios. Entre as vítimas fatais estão 2 mulheres e um homem, todos com idade em torno dos 70 anos. As equipes de resgate atuaram em 4 locais atingidos e levaram 74 pessoas para hospitais da região. Uma mulher ficou gravemente ferida no rosto, 5 tiveram ferimentos moderados e outras 68 pessoas sofreram ferimentos leves e foram atendidas ali por crise de ansiedade. Um homem de 80 anos foi retirado dos escombros de um prédio em Bnei Brak e outra vítima foi encontrada durante as buscas no arranha-céu residencial em Petaquiva. As buscas continuam em áreas atingidas à procura de novos feridos. Em Tel Aviv, o centro médico Stilov informou que 4 pessoas deram entrada em estado leve e moderado. Em Haifa, no norte do país, também foram registrados impactos de mísseis, mas sem relatos de feridos até o momento. A cidade é considerada estratégica por abrigar uma refinaria de petróleo, um grande porto e uma base naval. A polícia local impediu jornalistas estrangeiros de transmitirem imagens ao vivo dos impactos na região e informou que veículos da polícia do Distrito Costeiro foram enviados para realizar buscas e lidar com a situação. O exército israelense disse que alertas foram ativados em diversas áreas do país após a detecção de um alvo aéreo suspeito que posteriormente foi interceptado, segundo a agência Reuters. Agora, olha, vamos vir aqui para o Brasil. Aqui no país, uma criança de 2 anos disparou acidentalmente contra a própria mãe de 27 anos em Rio Verde de Mato Grosso, no interior do estado. Segundo a polícia, o pai da criança é produtor rural e possuía porte e registro de arma, uma pistola 9mm que foi apreendida. Ele vai responder por homicídio culposo em liberdade. O casal estava sentado na varanda da casa, com o filho, quando, enquanto estavam distraídos, o menino pegou a arma que estava sobre uma mesa, olha que perigo, gente, e começou a mexer nela. Em seguida, o disparo foi feito na direção da mãe, atingindo-a no braço e no tórax. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima se levanta assustada, é abraçada pelo filho, tenta correr, mas cai enquanto a criança permanece ao lado dela. A criança, gente, não sabia o que estava acontecendo, poderia ter atirado nela própria. O marido pega a arma do chão e tenta socorrê-la. A vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos, segundo a delegada Daniele. A situação da criança também vai ser avaliada e ela pode ser encaminhada ao Conselho Tutelar para acompanhamento psicossocial. Vai precisar muito, gente, porque ela não tem culpa, a arma está ali em cima de um local que fácil de ser pega, a criança poderia ter se atingido com a arma, ter efetuado o disparo nela própria, foi uma fatalidade e errados estão os pais ali de terem deixado aquela arma ali tão fácil para a criança pegar, Agora vai ser um trauma que acabou com a família toda. Bom, agora vamos falar de uma jovem de 26 anos que morreu e 11 pessoas ficaram feridas após a queda de um balão com 33 passageiros na manhã desse domingo, dia 15, na cidade de Capela do Alto, no interior de São Paulo. Segundo um dos passageiros, o piloto tentou pousar em uma plantação, mas a aeronave acabou batendo no chão e em uma cerca, o que fez algumas pessoas caírem do cesto com impacto. A vítima fatal foi identificada como Juliana Alves Prado Pereira, psicóloga natural de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Ela estava passeando ali com o marido, comemorando o Dia dos Namorados. O piloto Fábio Salvador Pereira foi preso em flagrante por homicídio culposo agravado e atividade irregular de balonismo, porque ele não podia estar exercendo aquela atividade. Segundo a polícia, ele estava com documentação irregular e tinha licença apenas para voos particulares.
O comerciante Gustavo Scarpa, de Araraquara, que estava no balão, relatou que o voo saiu de Boituva e transcorria normalmente até que, sem motivo aparente, começou a descer em Capela do Alto. Ele contou que o cesto bateu em uma cerca e algumas pessoas foram arrastadas e ficaram feridas, algumas com sangramentos visíveis. Ele disse ainda que sua esposa também se feriu e foi hospitalizada. O piloto tentou levantar o balão novamente após o primeiro impacto, mas os passageiros já estavam em pânico, inclusive uma criança que chorava muito. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades. Agora vamos vir aqui pela região do Alto Tietê. Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por suspeita de manter a companheira de 42 anos em cárcere privado na cidade de Suzano, na noite de domingo, dia 15. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por uma denúncia anônima que informava que uma mulher estaria sendo mantida em cárcere em um apartamento na estrada José da Conceição e que no local haviam armas e drogas. Ao chegar no endereço, os policiais foram ameaçados pelo suspeito, que apontou uma submetralhadora pela janela. Para se proteger, um dos agentes chegou a disparar 2 vezes, mas ninguém foi atingido. A equipe da Força Tática invadiu o apartamento e resgatou a mulher, que relatou ter sido mantida em cárcere e ameaçada com uma arma após uma discussão por ciúmes na noite de sábado. Ela também disse ter sofrido agressões psicológicas. No entanto, na delegacia, a mulher mudou a versão e afirmou não entender o motivo da abordagem policial, negando agressões, ameaças e o cárcere privado. Ela informou que estava com o companheiro desde a noite de sábado na casa de um conhecido e disse não saber a origem da arma encontrada, alegando que ele a teria jogado pela janela quando a polícia chegou. A mulher também relatou que o casal tem um relacionamento de 25 anos e uma filha de 24 e que nunca havia registrado queixa contra o companheiro. O suspeito permaneceu em silêncio durante o depoimento e informou que só vai falar em juízo. Ele disse aos policiais que o casal não residia no local, que teria sido invadido. No apartamento, a polícia encontrou um documento do possível proprietário e a arma, mas nenhuma droga foi localizada. O homem foi encaminhado para a cadeia pública de Mogi e teve a prisão preventiva solicitada. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Suzano. E a gente segue acompanhando, porque muitas vezes a vítima, a mulher, para proteger o seu companheiro, ela se arrepende de alguma coisa, ou é coagida, ou ele apela às vezes para um lado psicológico de são tantos anos de relacionamento, eu não vou fazer mais isso, e ela muda a versão, então tem que ser bem apurado para ver o que aconteceu realmente. E no próximo bloco você confere as vagas de emprego na região, a previsão do tempo para essa terça-feira e muito mais. Já estou de volta com o seu Rede Alto Tietê News. Fique por aí. Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do Agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. A estação mais chique e elegante do ano já bate aí na sua porta. E é lógico que a Lea Fashion já tem um preview de tudo que estará em alta na estação outono e inverno. E são muitas peças lindas, tons terra, verde, marsala e muitos acessórios para compor o seu look. Eu sei que você já sabe aonde fica a Lea Fashion, mas eu vou passar o endereço novamente. A loja fica aqui na Benjamin Constant, 1546, bem no centro de Suzano. Essa é a Lea Fashion, há 25 anos vestindo mulheres reais. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar.
Arujá, 173 anos. Tempo de novas conquistas. Em Suzano, na sexta-feira 13, um homem foi preso por um bingo clandestino. A ação foi realizada por agentes do 1º Pelotão da 4ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana, depois de uma denúncia anônima sobre atividades ilegais naquele imóvel. Segundo a Polícia Militar, o morador permitiu a entrada da equipe, que durante a vistoria identificou 3 máquinas semelhantes a caça-níqueis, sendo 2 em funcionamento e uma desligada. Questionado, o homem admitiu que o imóvel era utilizado para bingos, sorteios e outros tipos de jogos de azar. O local do flagrante foi preservado pela polícia e o indivíduo foi direcionado à delegacia. O BO foi registrado e o homem permaneceu à disposição das autoridades. Bom, logicamente nem tem muito o que falar, né? Chegar e ver essas máquinas caça-níqueis que nem dão para esconder ali, o homem não tinha muito o que tentar argumentar, né? E a Secretaria de Serviços Urbanos de Itaquá está intensificando a limpeza e desobstrução de rios e córregos na cidade. Desde o início do ano, foram realizadas 35 ações em pelo menos 27 bairros, com a remoção de cerca de 13.400 metros cúbicos de resíduos entre janeiro e maio. A expectativa é que o volume de material removido dobre até o final de 2025, como forma de prevenir enchentes e melhorar a infraestrutura de saúde pública. As ações envolvem limpeza, desobstrução e conservação dos cursos d'água, sempre que o local permite o uso de maquinário pesado. Entre os bairros atendidos estão Tipóia, Santa Helena, Vila Virgínia, Morro Branco, Estação Aracaré, Vila Japão, Recanto Mônica, Vila Augusta, Águas das Pedras, Chácara Holiday, Mandi, Jardim Dili, entre outros. Então, vocês ficam sabendo aí que muitos bairros aí vão ser arrumados aí na cidade de Itaquá. Isso é muito bom. Agora vamos falar de emprego. O Alto Tietê oferece 2.007 vagas de emprego nesta segunda, dia 16. Olha só, as oportunidades estão disponíveis em Mogi das Cruzes, Suzano, por meio dos programas municipais de emprego. Em Mogi, são 1.207 vagas disponíveis na plataforma mesmo Mogi Conecta. As informações são pelos telefones 4699-1900, 4699-2784 e também tem o 4798-6315. Em Suzano, o programa Mais Emprego oferece 800 vagas com cadastro pelo site oficial. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone 4745-2264. E também tem as unidades que ficam na Paulo Portela, número 210, e tem o Centros Norte na Avenida Francisco Marengo, número 2301, no Jardim Dona Benta, que é dentro do Nagumo, gente. O friozão segue na região, mas pelo menos a chuvinha dá lugar a dias ensolarados nessa semana. Isso dá aquela sensação assim, de menos frio, né? Menos gelado. Na terça, Guarulhos deve ter tempo firme com céu limpo e temperaturas variando entre 12 e 24 graus. Já em Poá, a situação é semelhante, com mínima de 11 graus e máxima de 24. E no próximo bloco você confere tudo da primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes com o Lucas. Fica aí que é rapidinho, a gente já está de volta. Mais uma vez aqui na MedQuest para falar sobre saúde. Tá precisando fazer os seus exames com conforto e segurança? Aqui é o lugar. Aqui você vai encontrar os exames mais simples até os mais complexos, como ultrassom, ressonância, eletroneuromiografia, colonoscopia, endoscopia, atendem no particular e também no convênio, além de cartões com muitos benefícios para você. Essa unidade aqui da MedQuest fica em Mogi, mas você também tem a comodidade de encontrar uma unidade em Suzano. Para maiores informações, pode acessar os telefones que estão aparecendo na tua tela. MedQuest, saúde em primeiro lugar para você. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar.
Arujá, 173 anos. Tempo de novas conquistas. Essa concessionária aqui é especial e eu tô falando da Nissan Vigorito. E sabe por quê? Eu não vi em nenhuma outra loja as condições de descontos que aqui tem. Vem comigo. Vamos começar pelo Corolla branco GR Sport 2022 Flex 2.0 automático por R$ 122.900. Agora o 0 km Nissan Sentra gasolina 2025 2.0 automático em duas cores disponíveis, na cinza Atlântico e no branco Diamond, a partir de R$ 169 mil. Mas aqui está por R$ 152.900, com taxa zero, bônus no seu usado na troca, além de desconto de fábrica. E por último, o Nissan Versa Exclusive Prata 2025 1.6 CVT Flex automático, de R$ 144.900 por R$ 130.900. Mais documentação, primeira parcela do IPVA pago, taxa zero e desconto de fábrica. Nissan Vigorito é a certeza do melhor negócio. Vem pra cá! E a gente já está de volta aí com o seu Rede Alto Tietê News. E segunda-feira tem muita coisa boa para falar no Resenha na Rede. Então, ó, solta a resenha. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Manu? Lucas, hoje o nosso papo tá internacional, né? Hoje tá diferente, afinal, começou a Copa do Mundo de Clubes, né? O Mundial de Clubes da FIFA, nesse formato repaginado, igualzinho é a Copa do Mundo que a gente conhece aí por seleções. É, já tivemos jogos aí acontecendo, jogo mais cedo, jogo bem tarde também, pois né? É, agora para quem gosta de futebol é aquele prato cheio, o jogo acontecendo a tarde inteira, à noite, então muitos jogos também inusitados que a gente vê por aqui, né? Uhum. Bom, Manu, nós tivemos 2 brasileiros entrando em campo já nessa primeira rodada, né? No domingão, às 7 da noite, Palmeiras entrou em campo e enfrentou o Porto lá no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Sim. E olha, a torcida compareceu, Palmeiras jogou bem, mas pecou na finalização e ficou no empate em 0-0 com os Dragões, né? É, foi assim, o que você falou da torcida, só abrindo parênteses, que tava bonito, né? Sim, assim, o nossa, pessoal tava o empolgado. pessoal, os palmeirenses foram ali em peso para assistir, tava muito legal, né? Pois é, e olha, Palmeiras foi para cima, teve boas chances ali, principalmente com o Estevão na primeira etapa. Logo no começo, o garoto quase conseguiu fazer um gol ali, parou nas defesas do goleiro Cláudio, que não é o titular do Porto. Não, e muito bom goleiro. Exatamente, olha, o Diogo Costa, que seria o titular em condições normais, é o titular da seleção portuguesa, mas por conta de uma lesão ele não pôde jogar, e o Cláudio aí que está na equipe desde 2020 e só tinha 30 jogos, entrou e deu conta do recado para segurar o Palmeiras. Ele falou assim, olha, tenho chance de virar o titular aqui, porque ele é brilhante, ele trabalhou um pouquinho. Exatamente, então a gente viu um jogo bem aberto na primeira etapa, muitas faltas, é verdade, mas brilhando a estrela ali dos jovens. Sim. Estevão por um lado e o Rodrigo Mora por outro. Rodrigo Mora que só tem 18 anos, né? Garoto de 2007. Então também chamou muita atenção nessa partida. Muitas jogadas individuais. As principais chances do Palmeiras aconteceram ali na reta final do primeiro tempo, que foram 3 finalizações em sequência. O Estevão chutou, o goleiro defendeu, sobrou no Maurício. Ele chutou ali a queima-roupa, o goleiro também fez a defesa e a bola voltou no Richard Rios e o zagueiro tirou na linha. Então o Palmeiras aí bateu na trave. Até eu fiz esse trocadilho, mas realmente na segunda etapa o Murilo, o zagueiro, cabeceou a bola na trave já nos minutos finais, ali na reta final. Mas não foi suficiente. Porto também teve boas chegadas. Contou ali o Palmeiras com as defesas do Everton, mas o 0 não saiu do placar nesse jogo aí que era tido como um divisor de águas. Sim. Porque quem pudesse, ou melhor, quem saísse ali com os 3 pontos, muito provavelmente terminaria como líder desse grupo A, que tivemos um empate entre Inter Miami, de Lionel Messi, e Al Ahly no sábado. O jogo do sábado ficou mais morninho. Bem morno, bem morno. Perto desse. Pra mim, assim, o Palmeiras acabou jogando melhor. Sim, também acho. Ele merecia ali, mas ele tava, o que você falou, pecou ali nas finalizações e tava contando com um goleiro reserva, com jeito de titular ali, defendendo muito. Porque o jogo de sábado, né, que terminou também no 0-0,
merecia o 0-0, porque estava ali mais teve até um pênalti, mesmo. né, para o Awali, o Trezeguet foi meio que fazendo uma graça ali para cobrar, o goleiro do Inter Miami fez a defesa, brilhou também contra as defesas para segurar esse 0-0, mas é aquilo, né, o Messi sozinho não adianta. Realmente a disparidade dos times da MLS fica evidente quando a gente pega uns adversários mais encorpados, né? Bom, enquanto ficou no 0-0 Palmeiras e Porto, teve time brasileiro que já saiu com vitória, né? Exatamente, Manu. Mais tarde, o jogo começou às 11 da noite nesse domingo aqui no Brasil. Tivemos a vitória do Botafogo por 2-1 sobre o Seattle Sounders. O jogo que aconteceu em Seattle, ou seja, na casa do Sounders, contou aí com o Botafogo abrindo o placar com o zagueiro Jair. Depois de uma cobrança de falta do Alex Telles, o zagueirão subiu e cabeceou para o fundo do gol sem chance de defesa para o goleiro Frei. Ainda na primeira etapa, já nos 43 minutos do primeiro tempo, Igor Jesus, também de cabeça, aproveitou aí o cruzamento do Vitinho e cabeceou no canto, também sem chance de defesa para o goleiro do Sounders. E olha, Manu, se engana quem pensa que foi tranquilo essa vitória do Botafogo. O jogo tinha começado difícil, o Botafogo encontrou essas chances e marcou seus gols. Na segunda etapa, o Sounders veio para cima, sufocou o Botafogo e descontou com Christian Roldan. Um cabeceio ali, é verdade, que desviou no Igor Jesus e acabou matando o goleiro John, mas depois foi uma reta final assim sufocante para a equipe brasileira. Olha, a gente viu o Seattle Sounders buscando muito esse empate. O Botafogo segurou, porque assim, Exatamente. O Sounders veio com tudo, jogando, na minha opinião, bem melhor do que o time acendeu bem, assim, Sim. Não deu muitas chances para o Botafogo, ele se mostrou, se o Botafogo não tivesse feito aqueles 2 gols ali, tivesse tomado esse primeiro, ele não teria chances, porque assim, o Sounders não poupou ali. Pois é, e olha, contou também com uma grande atuação do goleiro John, com uma grande atuação da defesa. O John salvou uma bola, faltando cerca de 15 ou 10 segundos para o final do jogo. Então foi uma bola que o De La Vega pegou ali dentro da área, conseguiu chutar rasteiro e o John meio que acabou sentando ali, fez a defesa, amorteceu. Foi mais próximo que um pênalti, foi assim lindo. Nossa, foi muito legal. Então foi por pouco, foi a defesa e acabou o jogo. Então o John salvou, garantiu esses 3 pontos num grupo dificílimo que tá esse grupo B. Tá difícil. O Botafogo pelo menos já garantiu aí os primeiros 3 pontos e eles já voltam em campo, né? Sim, já nessa semana teremos aí a segunda rodada dessa fase de grupos. Na quinta-feira, os 2 voltam a campo, né? Da parte da tarde, a 1h, para ser mais preciso, Palmeiras encara o Al-Ahly, do Egito. Já às 22 horas, Botafogo enfrenta nada mais nada menos que o Paris Saint-Germain. Simplesmente campeão da Champions League, que goleou o Atlético de Madrid por 4-0 nessa primeira partida do Mundial, vai enfrentar aí o Botafogo. E um jogo que, promete muita coisa. Isso mesmo. Bom, vamos abrir um parênteses aí para um time que não é brasileiro, né? Mas para o jogo que mereceu um destaque. Exatamente. A gente comentou aqui da goleada do Paris Saint-Germain sobre o Atlético de Madrid, mas essa fica fichinha perto do que o Bayern de Munique aprontou para cima do Auckland City, da Nova Zelândia. Simplesmente, Manu, uma goleada por 10-0, marcou aí essa primeira rodada e ficou marcada também como a maior goleada da história dos mundiais da FIFA, né? Tivemos o Miller fazendo 2 gols, o Olise fazendo 2 gols, hat-trick pro Musiala. Dava então... para cada jogador ter feito um gol, na verdade, só o goleiro ia ficar de fora. E assim, no final eles não estavam nem comemorando muito. Ficou naquele ritmo de treino depois. É o que a gente estava falando nos bastidores, né? O outro time da Nova Zelândia é um time menor, assim, que conseguiu chegar, né? Teve seu mérito, porque ele foi melhor entre os times ali da Nova Zelândia. Exatamente. Mas é a mesma coisa de você pegar algumas modalidades que tem, por exemplo, aqui no Brasil, são excelentes, mas chegar e competir com algum time ali dos Estados Unidos, né, alguma modalidade... No basquete, no basquete, por exemplo, que existe sim uma disparidade, a gente sabe, né? Sim. E a gente falou, a questão do Auckland não é nem de ser um time menor, é de ser um time amador. Porque o time, os jogadores, a grande maioria, não vive do futebol. Eles têm os seus empregos e conciliam ali com o futebol. Então, até comentei nos bastidores, o goleiro já tinha explicado que ele fez um esquema lá entre horas extras e férias antecipadas para poder estar disputando esse Mundial. Então, ele falou, né, que enfrentar o Bayern de Munique, Boca Juniors, Benfica, é algo ali inesquecível que ele não tinha como não participar, né? Então, com exceção aí da goleada,
tivemos com certeza um dia histórico para os jogadores do Auckland City. Ah, com certeza, viu? Hoje tá tendo jogo? Sim, temos jogos daqui a pouco. O Flamengo enfrenta a equipe do Esperance às 10 horas da noite. Então, envolvendo equipes brasileiras, esse é o único jogo dessa segunda-feira. Mas esse jogo bom, hein? Exatamente. O Brunegro precisa já começar vencendo nessa semana, depois enfrenta o Chelsea. Sim. Importante começar aí com os 3 pontos, né? E se o Flamengo vai encarar um europeu nessa semana, assim como foi com o Palmeiras, Sim. nessa terça-feira, quem já faz esse trabalho é o Fluminense, que à 13h encara o Borussia Dortmund da Alemanha, em um jogo aí também muito interessante. Então teremos aí um duelo de brasileiros com nomes como Guirassy, ADM, os destaques do futebol alemão. Amanhã o pessoal deixa para almoçar, em vez de almoçar meio-dia, almoça 1 e vai E assistir aí já um vai pouquinho. assistindo já. E olha, Isso. um dos destaques do Borussia agora é o Joe Bellingham, irmão do Jude Bellingham do Real Madrid, que também passou pelo Borussia Dortmund. Agora chega o irmão mais novo para também refazer essa caminhada. Saiu do futebol inglês, foi contratado recentemente e aí já pode estrear nesse Mundial. Bom, gente, quem acha que o Brasileirão, os times que não estão nos mundiais não movimentam aqui nosso noticiário, está enganado, né? Porque tem notícia do Zubeldia. Exatamente. Depois de meses de pressão, né, de muito vai demitir, vai ficar, o Zubeldia está fora do São Paulo. O treinador entregou o cargo ali após a derrota para o Vasco e teve a situação definida nessa segunda-feira. São Paulo anunciou ali por meio das redes sociais que além dele saem ali os auxiliares, outros membros da comissão técnica agradeceram o Zubeldia por esse período de pouco mais de um ano, né? Ele havia chegado em abril do ano passado, teve aí 85 jogos no comando do tricolor, fez uma boa campanha nessa Libertadores, venceu todos os jogos fora de casa, classificou a equipe na Copa do Brasil, mas no Brasileirão a situação não era favorável, vinha de 3 derrotas seguidas, 2 delas sendo em casa, e aí acabou, né? A diretoria até tentou convencer o Zubeldia ali depois do jogo de quinta-feira. Inicialmente tinha ficado naquela stand-by, mas ele permaneceu na decisão de deixar o clube. Ele entende que não tinha muito que ser feito agora para mudar o panorama de São Paulo. Então, já uma relação desgastada chegou ao fim nesse momento. E a gente, nossa, quantas vezes a gente falou que o Zubeldia tem que entender que ele tem que participar dos jogos, né? Ele é o treinador e, assim, ele tem o jeito dele, não vai mudar. Diferente, por exemplo, a gente viu ali o Abel Ferreira, né? Do Palmeiras. Ele também já chegou muitas vezes a ser expulso de campo e tudo mais. Só que eu acho que caiu em si algumas coisas, né? E existe uma competência que um tem... e o time ali mais preparado. Enfim, o Zubeldia, ele acabou deixando o lado dele mais emocional, né, atrapalhando um pouco ali. Exatamente. E olha, São Paulo já tem um velho conhecido como favorito aí para assumir a equipe. Estamos falando de outro argentino, Hernan Crespo, que já teve uma passagem recente pelo clube ali no período da pandemia. Chegou a ir bem, é verdade, mas depois teve uma saída ali meio conturbada, alguns eram a favor da demissão, outros não. A verdade é que ele pode chegar ao São Paulo novamente depois de uma passagem pelo Al Ain, lá dos Emirados Árabes Unidos. Foi demitido recentemente, vem aí sem time no momento e quem sabe pode pintar no São Paulo. E aí já tem praticamente um mês, né, pela frente para treinar a equipe, para conhecer os jogadores. Eu acho que ele combina nessa pausa ali com o São do Paulo. Mundial. Então, eu não sou São Paulino, mas conversando com os amigos são paulinos desde a época da demissão do Crespo, eu falava assim que não entendia muito o porquê dessa decisão, né? Eu teria mantido ele no cargo, mas futebol é futebol, a gente sabe como que é o imediatismo. Alguns técnicos se mantêm por mais tempo no cargo, a gente vê como exemplo o vencedor Abel Ferreira, mas um exemplo que a gente viu agora do Vojvoda, que vem muitos anos de Fortaleza, em fases muito boas, crescentes, Libertadores, jogando final de Sul-Americana. Agora o Fortaleza figura na zona de rebaixamento, mas eles também definiram nessa segunda-feira que o professor fica no cargo. Então, a importância dessa manutenção, vamos ver se o Fortaleza reage, se o São Paulo reage, como vai ficar essa questão do Brasileirão. Mas agora, foco é Mundial. No Mundial, gente. Não importa se vier alguma novidade além do Mundial, a gente fala aqui, né? Com certeza, Manu. Bom, quinta-feira você está de volta com alguns resultados aí pra gente. Pode deixar, já trazendo, né? Mais jogos teremos nessa quinta, nesse final de semana. Mundial não para, vem aí muito futebol pela frente. Isso. E a gente fica por aqui, uma ótima noite pra você. Você confere a reapresentação às 7h30 da manhã.
Perdeu alguma coisa aqui? Vai lá no nosso portal lá que tem as notícias atualizadas. E amanhã a gente tem encontro marcado novamente. Até mais. Até.